E aí, pessoal, aqui é o Felipe, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso curso de perspectiva. Nessa aula a gente vai falar sobre dois pontos de fuga, que na verdade vai ser uma aula bem simplesinha, porque agora que a gente já entendeu, né, as regras do sistema de um ponto de fuga, já entendemos o que é a linha do horizonte, já entendemos o nível dos olhos, a única coisa que a gente vai fazer é adicionar algumas novas regras para que o nosso sistema se torne um sisteminha de dois pontos de fuga. Enquanto no um ponto de fuga nós tínhamos uma face como sendo a parte mais próxima da gente, nós tínhamos essa face aqui, ó, em azul, que eu vou circular de vermelho, como sendo a face mais próxima do nosso observador. Num sistema de dois pontos de fuga, nós vamos rotacionar a nossa caixa de forma que, a partir de agora, o que vai ficar mais próximo do nosso observador vai ser essa aresta aqui. Então, se antes a gente via uma coisa mais ou menos assim, ó. Se antes, com um ponto de fuga, né? O que nós víamos era algo assim. Com dois pontos de fuga, o nosso objeto vai ser visto dessa maneira aqui. Porque o que vai estar mais próximo da gente não vai ser mais a face, e sim uma aresta. Se a gente continuasse rodando o nosso objeto, a gente ia chegar num ponto onde a gente ia começar a ver ele novamente com um ponto de fuga, né? Se ele desse uma volta completa, a gente ia novamente começar a ver ele com somente um ponto de fuga. Vocês podem reparar também que como a gente girou ele aqui no eixo central dele, né? As linhas de altura que a gente tem aqui, ó, continuam todas paralelas entre si, fazendo esse ângulo de 90 graus aqui com a nossa linha do horizonte. Repara também aqui, pessoal, que eu coloquei os dois pontos de fuga fora do meu desenho. A gente evita colocar os dois pontos de fuga muito próximo, porque isso vai gerar uma perspectiva distorcida, onde os objetos quadrados começam a ficar mais com esse formato de diamante. Apesar de não ser errado, pessoal, e gerar pra gente um desenho que passa um maior dinamismo, a gente costuma evitar desenhar os pontos de fuga próximos para que o nosso objeto fique mais parecido com o que a gente vê no mundo real e evitar essa distorção que trazer os pontos de fuga mais perto causariam. É bem simples, não tem muito o que falar a respeito de dois pontos de fuga, porque a gente já aprendeu toda aquela questão das regras do desenho de perspectiva na parte de um ponto de fuga, no sistema de um ponto de fuga, e agora o que a gente vai fazer é aplicar ela em dois pontos de fuga. Então já vamos lá para os nossos exercícios. Vamos lá então para o nosso exercício, pessoal. O primeiro exercício que a gente vai fazer é só para a gente ver essa questão dos pontos de fuga mais próximos e dos pontos de fuga mais distantes. Então a gente vai só vir aqui, vamos desenhar nossa cena. Eu marco o ponto de fuga assim mais fortinho, pessoal, para vocês verem, mas não precisa ficar marcando ele tão fortinho assim não, tá? Quando vocês forem fazer. E o que a gente vai fazer é, vamos tentar desenhar uma caixa aqui nessa cena de cima, com os pontos de fuga mais afastados primeiro, e depois vamos tentar fazer uma caixa igual, só que aqui com os pontos de fuga já mais próximos, para a gente conseguir ver essa questão de como trazer os pontos de fuga para dentro da sua imagem, trazer eles mais próximos um do outro, vai deformar a sua imagem. Diferente do um ponto de fuga, que a gente começava fazendo primeiro um plano, aqui no desenho de dois pontos de fuga, de perspectiva de dois pontos de fuga, eu começo fazendo a nossa aresta que está mais próximo do observador. E depois o que eu faço? Eu puxo as linhas aqui dos dois lados da aresta para os pontos de fuga. Vou puxar essa linha lá nesse ponto de fuga, então eu vou puxar lá nele, agora eu vou puxar aqui do outro lado, ó. Tela no ponto de fuga também. Ajuste inline, né? Igual a gente está treinando. Espero que vocês estejam treinando aí os 10 minutinhos de aquecimento antes de começar o desenho. Agora, pessoal, eu vou definir, da mesma forma que a gente definiu lá no desenho de um ponto de fuga, a gente vai definir aqui a largura e o comprimento da nossa caixa, traçando essas outras linhas aqui, né? Paralelas à nossa primeira linha, que vão ser as nossas linhas de altura, né? Já defini então nossa profundidade e a nossa largura. E agora
o que que eu vou fazer? A gente vai fazer aquele esqueminha nosso de desenhar as partes que a gente não vê. E como que a gente vai fazer isso? Sistema de 2 pontos de fuga. Eu vou puxar aqui a linha dessas arestas para o ponto de fuga oposto ao lado delas, né? Então essa daqui eu vou puxar para lá. Agora desse lado aqui eu vou puxar nesse ponto de fuga. Então vamos lá. Desse lado aqui também vou puxar lá no nosso ponto de fuga. Beleza. E vocês podem ver, pessoal, ó, o lugar onde elas se cruzaram aqui em cima e aqui embaixo, se a gente puxar uma linha reta, que vai ser a nossa última linha da altura, né? Que é a linha nossa da altura lá atrás. Vamos agora fazer esse mesmo procedimento aqui nesse desenho, onde os nossos pontos de fuga estão mais próximos. E a gente vai reparar que ele... Já fiz a minha primeira linha da altura, né? Vou puxar aqui as linhas até lá no ponto de fuga. Beleza? Vamos puxar para o lado de lá agora. Vamos puxar agora. Vamos definir aqui, né? Nossa largura e o nosso comprimento. E vamos fazer igual a gente fez no outro e puxar lá no nosso ponto de fuga. Aí, pessoal, desenhamos nossa caixa com 2 pontos de fuga também, né? Assim como a outra. Porém, agora com os pontos de fuga mais próximos, o que gera esses ângulos aqui, assim, ó, mais pontudos, conseguem ver? E por agora, apesar de não ser errado, tá, pessoal? Não é errado fazer isso, mas apesar de não ser errado, por agora não é o que a gente quer. A gente vai querer fazer sempre caixinhas assim, com os pontos de fuga mais separados, porque é o que é o mais próximo do que os nossos olhos enxergam. E como vai ser o nosso segundo exercício? Nosso segundo exercício vai ser desenhar caixas em 2 pontos de fuga. Assim como a gente fez semana passada, desenhando caixas em 1 ponto de fuga, agora a gente vai desenhar caixas com 2 pontos de fuga. Vamos fazer aqueles mesmos esqueminha de thumbnail, 6 thumbnailzinhos por folha sulfite, tá ótimo. E vamos tentar desenhar. Vou começar desenhando uma caixinha aqui, ó. E dessa vez, pessoal, eu não vou ir até o ponto de fuga. Se vocês tiverem dificuldade de fazer desse jeito, pode puxar até o ponto de fuga. Se vocês não tiverem dificuldade, estiverem achando que estão conseguindo desenhar bem, vocês não precisam puxar até o ponto de fuga, tá, pessoal?
Podemos fazer, pessoal, igual a gente fez naquele nosso segundo exercício da aula passada, semana passada, onde a gente tentava colocar umas caixas por trás das outras, ó. Vou desenhar essa caixa aqui lá atrás, vai estar atrás dessa outra aqui, ó. Vou desenhar atrás, né, como se a gente tivesse visão de raio-x. Fazer mais uma aqui, ó. Uma um pouco mais alta. Fazer mais uma, tem espaço para mais. Sempre com calma. Pode fazer com um ponto de fuga aqui no meio. Se vocês quiserem, vocês podem jogar a linha do horizonte lá para cima, vocês podem jogar a linha do horizonte lá para baixo. Se vocês quiserem trazer um ponto de fuga para dentro da imagem e jogar o outro mais para trás lá, pode fazer também.
E vamos para o nosso terceiro exercício, que é, assim como o nosso exercício da semana passada, tentar analisar uma imagem e desenhar em 2 pontos de fuga. Então vocês podem colocar aí no Google Two Point Perspective em 2 pontos de perspectiva e vamos tentar desenhar ela, pessoal. Estruturar ela, né? Analisar e estruturar. A gente não precisa tanto se preocupar com os detalhes, igual a gente fez na semana passada, tá?